Olá, eu sou a Janaína Cunha e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atraso de fala, tá? Pra gente conseguir entender alguns sinais, entender os momentos aí em que nós, como responsáveis, devemos, caso necessário, né, identificando alguns comportamentos da criança, que a gente possa aí vir a procurar um fonoaudiólogo, um profissional mais especialista na área. Então, eu vou trazer aqui alguns sinais, alguns exemplos para você observar na sua criança e, posterior, caso você identificar, caso seja necessário, levar a um profissional mais qualificado aí, né, o fonoaudiólogo, para ele. Bom, vamos pensar assim. Quando a gente fala de fala do desenvolvimento infantil, né, a gente precisa olhar vários aspectos aí do desenvolvimento da nossa criança. Então, eu vou começar bem cedo ali, que é o quê? Os primeiros meses de vida dessa criança. A gente começa essa observação desde lá. Como que a gente consegue fazer esse aspecto? Sabe quando a nossa criança é muito bebezinho ali, entre 0 a 6 meses, por exemplo, e ela tá nessa fase de construção, de conhecer o mundo, de entender todas as coisas, de ficar muito atenta, de observar, né, as pessoas que estão à volta, de formular ali aquele sorrisinho social. Mas a fala, ou o desenvolvimento em si da fala, ela já começa dali. Por quê? Porque tem alguns aspectos, com base na ciência, que a gente fala que contribui aí para esse desenvolvimento mais efetivo da nossa criança. Que é como? Quando os responsáveis, os cuidadores, né, que tá com esse bebezinho, que conversa bastante, que a gente fala que são estímulos, né? Conversa bastante com esse bebê ali na frente, olho no olho dele, chamando pelo nome já daquela criança, conversando ali de coisas avulsas e tudo, isso já no cérebro dessa criança, desde bebezinho, traz essa informação de, nossa, de uma interação, de uma participação ali. Então, esse é o estímulo, né? Essa conversação com o bebê desde muito novinho. De outro lado, geralmente essa fase assim é tão gostosa, né? E aí o bebê ele começa a dar esse retorno também de como ele começa a emitir, a gente fala que são balbúcios, ou seja, uma não é intenção ainda totalmente de fala, né? Porque eles são muito pequenos, mas de fato eles estão ali soltando algumas palavrinhas, alguns sons, palavrinhas não, sons. Tipo a criancinha ali, 6 meses, aí você tá conversando com ela, ela vai soltar algumas falinhas ali, né? Umas palavrinhas, alguns sons mais parece específicos. E eu tô falando muito isso também com o olhar de mãe. Que eu lembro que o meu bebê nessa fase, aí eu conversava bastante com ele e tudo. Aí, nossa, na minha cabeça parecia que ele tava, tipo, literalmente falando uma palavra e tudo, né? Mas dá essa sensação mesmo, né? Quando a gente conversa bastante com a criança. E aí o tempo vai passando, aí essa criança chega com 1 ano, aí já começa a soltar ali de fato pequenas palavrinhas ali, quando a criança é bastante estimulada. Então, por exemplo, pode ser que ela já solte ali um oi, ou um pai, uma mãe, mamãe, papá, ou ter, né, às vezes de chupeta ou de mamadeira. Enfim, a criança ela já começa nesse processo elaborativo ali, com base no ambiente que ela vive, né, de realmente conseguir soltar essa questão de fala, de conseguir formular um pouquinho e tudo mais. Aí vai passando mais um tempo, quando chega ali a fase dos 2 anos, eu tô falando muito com base nos marcos do desenvolvimento, né, como psicóloga, que eu sei, com base nessas questões de atraso aí que pode ser que apresentem, né? Então, quando a criança ela chega ali na fase dos 2 anos, é muito provável e importante que vocês, como pais e cuidadores, observem se a criança com 2 aninhos, ela precisa já estar falando algumas palavras mais consolidadas, mais firminha. Sabe aquelas palavrinhas que a gente já consiga de fato entender? Por exemplo, palavras curtas até. Tchau, falando, né? Tchau. Ou então mamãe, o mãe, o pai, papai. Essas palavrinhas assim do dia a dia, você precisa observar se a sua criança já faz, tá? E aí, essa fase também dos 2 anos, a criança ela começa já a iniciar um processo de fazer uma construção de frases, não muito acentuada ainda, mas ela já começa um pouco nesse tipo de repertório. Exemplo, fazer uma junção ali de
Eu quero, ó, já é duas palavras separadas. Eu quero água. Ou quero água, entendeu? Ou pega pra mim, por exemplo. Ou quero tal brinquedo. Ou então quero naninha, quero, enfim. A criança ela consegue juntar as palavrinhas que começa a ser ali pequenas frases. Isso óbvio que muito da dinâmica da família, da dinâmica do dia a dia, a criança lá nessa fase, né, ela vai formular mais palavras e frases que ela ouve no dia a dia. Até por isso que nessa fase aí, 2 anos, 3 anos, a gente, né, como família, como responsável, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala perto da nossa criança ou aquilo que eles ouvem e tudo, porque eles estão nessa fase de reprodução. Então eles vão ouvir, dependendo do que for, eles não conseguem, o cérebro deles nessa fase, obviamente que estão se desenvolvendo, né? Então não consegue fazer um filtro de o que é certo, o que é errado, eles só reproduzem a informação. Então também é um nível de atenção aí para nós, prestarmos atenção naquilo que a gente está falando para a criança ou ali no ambiente que ela está sendo inserida, porque senão ela vai reproduzir, tá? Para bom e para ruim ela vai reproduzir. E aí, eu tô falando aqui de aspectos que a criança deveria fazer mais ou menos ali nessas faixas etárias, né? Agora eu vou sinalizar essa construção do atraso, como que a gente começa a fazer essa observação de fato e caracterizar como um atraso. É de fato, a criança não está executando essas coisas que eu acabei de sinalizar, né? Então nós como responsáveis de estar observando se quando a gente dá um estímulo, desde bebezinho lá, se quando a gente faz, se a criança tenta copiar, né, o comportamento, o desenvolvimento infantil é muito baseado ali, 80% em cópia, ou seja, modelo. Eles precisam de um terceiro para dar o modelo para eles conseguirem ter esse repertório no cérebro, essa informação no cérebro, para que eles aumentem a possibilidade de reproduzir a informação. Por isso que eu sinalizei ali sobre estimular, sobre conversar, sobre falar. Esse é o modelo para criança, entende? É a gente executar e depois ela vai tentar reproduzir em algum formato. Quando a gente fala, de atraso de fala, é pautado também nisso. Então, claro, a gente observar se a criança ela ali fazendo essas tentativas de sons, de emitir sons, de falar palavras soltas, depois ela vai para uma construção mais simples ali de formular frase, depois ela vai aumentando cada vez mais. Então, essa nossa observação como responsável, observar se a criança ela está apresentando essa progressão na fala, de que cada mês, cada aninho que ela vai passando, se ela aumenta esse repertório, ou se ela diminui o repertório, ou se ela para o repertório, ou seja, ela chega ali de um exemplo, né? Tá com 2 aninhos e não passa de falar mamãe, papai, tchau, tia, avó, exemplos, né? E ela não, ela tá com 2 anos e alguma coisa e não consegue formular outras palavras ou outras frases. É um ponto, certamente, de observação, tá? Claro, gente, que analisando trazendo dois aspectos importantes aí, os marcos do desenvolvimento e também essa questão do atraso de fala. Da gente observar esses dois fatores porque eles caminham junto, tá? Tudo que a gente desenvolvimento infantil é com base, né, sobre o desenvolvimento daquela criança. Então, o marco do desenvolvimento é aquela idade que a criança tá, a faixa etária, com base em indicadores que ela deveria estar realizando aquele comportamento ou aquela outra fala, tá bom? Então, em casos de vocês observarem que a criança de vocês já está numa certa faixa etária e ainda não está executando essas coisas que eu sinalizei para vocês observarem, procurem um profissional especialista em desenvolvimento infantil. Ele vai conseguir fazer uma avaliação, observar, nortear, fazer testes, né, caso a sua criança apresente ali algumas questões mais específicas de atraso de fala, de fato. Aí esse profissional ele vai conseguir fazer essa avaliação para de fato conseguir te nortear e te orientar aí no que for necessário, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!